Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Padel Podcast. Hoje recebo um amigo entusiasta do Padel, empresário, Erlei Schumacher, ele que é proprietário da Grif Padel, a maior empresa de vendas de quadra do Brasil. Antes de iniciar apresentando ele e dando a palavra para ele, queria agradecer a todos os nossos patrocinadores e colaboradores, apoiadores, que fazem desse programa um sucesso aí no mundo do Padel. Primeiramente, falar sobre a nossa parceria com a Red Bull, né? Ela é uma gigante do Padel, hoje no Padel, patrocina o Premier Padel, que é o maior circuito de Padel do mundo, né? É apoiadora, entre outros esportes, então para nós é uma honra tê-los aqui dentro do nosso programa. Também não posso deixar de agradecer a OFOP, que é uma das maiores marcas de roupa aqui de Santa Catarina, especialmente de Joinville, que faz a roupa de beach tênis, pádel, de todos os esportes de raquete. Então gostaria de agradecer eles também. A Level, nosso complexo de pádel que inaugurou aí faz um mês atrás, está conosco, apoiando todos os nossos produtos, inclusive o podcast. E hoje, então, como falei, recebo o Erlei Schumacher, um amigo de longa data, um entusiasta do pádel, como havia referido no começo. Erlei, obrigado por ter vindo aqui, obrigado pela presença. Sabemos da tua agenda aí no Brasil inteiro, entregando quadras por todos os lugares. E hoje o programa é para falar um pouquinho mais sobre esse comércio, né, de quadras, todo esse ecossistema do pádel, já que os primeiros programas a gente priorizou, digamos assim, os atletas, né, ou profissionais que estão dentro da quadra. Mas hoje a gente começa novos quadros com personalidades do pádel e hoje a gente conseguiu essa agenda contigo. Erlei, se apresenta aí para o público que ainda eventualmente não te conhece no Brasil. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, André, pelo convite. É sempre um prazer conversar sobre pádel, né? Independente do ambiente, né? Mas Exato. melhor sendo contigo e aqui nesse teu programa aí que está fazendo sucesso. Parabéns também pelo programa. Obrigado. Então, né? Eu estou no pádel desde 2007, né? E de uma forma assim bem natural, né? O Heitor, meu filho, né? Muitos conhecem, foi captado, né? Pela escolinha na época da G3, e eu fui buscá-lo num domingo, né? E ele estava lá nesse local, nessa Sim. academia. E aí, como acontece em todos os lugares, né? Ele já foi convidado para participar da escolinha, e aí já comecei de tanto levar um dia, buscar o outro, e vice-versa. Aí fui convidado para fazer uma aula experimental. E aí começou a febre, né? Sim. E em pouco tempo, o Heitor já estava jogando, nós já estávamos jogando campeonato, né? E praticamente todas as atividades que eu faço eu entro de cabeça. Tinha Jeep, né? Comprei um Jeep para fins de passeio. Para brincar? Para brincar. Em menos de 60 dias já estava fazendo a Copa Catarinense de Jeep Ride. Vencer é outra situação, estava participando. É a mesma coisa no pádel, né? Entendi. Entrei, na época, só tinham 3 categorias, A, B e C. né? Não tinha essa, como é hoje? Assim. Não. Então eu fiquei praticamente 1 ano e meio perdendo de 9-0. E olha como eu fui resiliente no pádel. Na categoria C, então? Na categoria C. Tá, entendi. Né? E perdendo da esposa do Dog, da Lu e da parceira, das mulheres. Em geral. E geralmente caí em chaves com mulheres, e enfim, né? Mas o intuito era se divertir, era aprender e estar nesse meio, né? E aí o Heitor foi se desenvolvendo, né? Começou a jogar bem, começou a participar de torneios, né? E foi convocado para um Pan-Americano em Buenos Aires em 2010. A ascensão dele foi rápida, né, na época, né? Foi questão assim de 2 anos, né? Muito jovem, né? Jogando e treinando todos os dias. Se dedicava bastante? Se dedicava bastante. Mas é lógico, no começo é lazer mesmo, né? Sim. E mais uma atividade física voltada para a saúde. Mas como ele se destacou, gostou e o ambiente era propício, muitos amigos, né? Essa é a pegada do pádel, né? É esse ambiente, né? E, enfim, e aí foi uma sequência. Primeiro um Pan-Americano, depois 2011 Mundial, mais um Pan-Americano em Porto Alegre, mais um Mundial na Argentina. E com todo esse meu envolvimento, né, focado, né, no acompanhamento do Heitor, né, a gente se tornou muito conhecido, né?
E nessas situações das categorias de base, você conhece muita gente. Você viaja para um Pan-Americano, para o Mundial, né? Quantos pais vão acompanhar os filhos, né? Então, né, abriu bastante o leque, assim, a gente conheceu muita gente. E em relação, aí o que aconteceu, né? E aí eu fui, em virtude de eu ter um bom relacionamento com todas as pessoas, né? Sim. Tanto Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu fui convidado a participar, a fazer parte de uma chapa para a presidência da Federação Catarinense de Pádel. Bem naquela época que o pádel começou a explodir novamente no Brasil, acho que foi, né? Isso, 2016, ali foi por aí mesmo, aí foi o recomeço. Né? Então, aí nós assumimos a Federação Catarinense por 2 anos, depois nós fomos reeleitos, né? Ficamos nessa gestão por mais 2 anos e, consequentemente, nos aproximamos bastante também da Cobrapa. Né? Então, eu faço parte da diretoria da Cobrapa desde 2013. Né? Hoje eu tenho cargo na Cobrapa ainda como 2º vice-presidente. E nesse espaço de tempo aconteceram outras situações. Né? A situação de eu entrar no mercado, né? Sim. Pro pádel especificamente através das quadras. Né? De uma maneira assim bem despretensiosa, né? Na colaboração, né? Aos amigos, né? Vamos construir uma quadra de pádel, eu participei do projeto, auxiliei, né? E depois de uns 3 anos que essas quadras foram construídas, aí que eu pensei, né? Opa, esse negócio aí pode ser bom, né? Vamos trabalhar nisso. Entendi. Então, na verdade, tu começa no pádel através do Heitor, você mesmo ali, como você disse, você transitou no Brasil inteiro, né? Até no mundo inteiro, né? Porque o Heitor sim. Teve algumas experiências internacionais aí. Para todos os lugares, e pegou essa parte de institucional das federações, né? E aí, exatamente ali, quando que tu decide, pô, agora eu vou construir quadra de pádel e vou, enfim, deixar o meu antigo trabalho, se é que tu deixou, a tua antiga profissão, pode falar dela também. Sim. E aí tu entra, que ano que foi isso? Não, agora eu vou formar uma equipe, vou contratar funcionário, vou pensar em projetar isso em escala para vender. Foi em 2018. Na realidade, eu já tinha uma experiência, né, em participar do projeto, né? Claro. Da Mais Pádel, né? Juntamente contigo, com o Rico, com o Luciano. Perfeito. Então, participei daquele projeto, da execução daquelas 3 quadras, e foi minha primeira experiência, porque a minha formação é toda voltada para a indústria do ramo metal mecânico. Então, minha experiência profissional é no chão de fábrica. Entendi. Né? Primeiramente na parte operacional, depois voltado na parte de projetos, desenvolvimento de materiais. Então, é uma área específica que eu tenho bastante conhecimento. Aí, depois de uma certa idade, eu parti para o ramo automotivo. Né? Então, mas toda a minha formação é voltada para a indústria. Então, eu não tive dificuldade nenhuma em colaborar, né, naquele projeto. E depois de uns 2 anos, eu construí uma quadra, fui contratado por uma outra empresa para executar um projeto. Tá. E aí o que eu pensei? Olha, eu já tenho know-how, né? Já fez as quadras piloto? Já fiz as quadras pilotos, verifiquei os projetos existentes e falei, olha, eu sou capaz de fazer muito melhor do que isso. Né? Eu sei fazer, eu tenho quem faça, eu tenho onde fazer e consigo melhorar o que já existe. Né? Então, de uma maneira assim, bem tranquila, fiquei 6 meses trabalhando em cima do projeto, né? Viajando, né? Visualizando, pegando situações, exemplos positivos, outros nem tanto. Né? O que eu achava positivo, tentei trazer para o projeto, nunca fazendo um plágio, sempre melhorando o que já existia. Né? E fiz o projeto, ele ficou em stand-by. Né? Aí surgiu a oportunidade, inclusive estava jogando na Mais Pádel, e aí alguns diretores da ADE Embraco foram visitar a academia para conhecer o que era. Era o pádel e tudo mais. Foram lá apresentar o que era o pádel, conhecer as quadras, né? E falando com o Rico, né? Eles comentaram, Ricardo, nós temos intenção de abrir uma academia, uma quadra de pádel na ADE Embraco. Daí o Rico comentou, vocês estão com sorte, vieram no dia que o Irilei, o cara que construiu as quadras, né, aqui para nós, está jogando, vocês podem falar com ele.
E aí começou, eu disse, opa, agora eu vou tirar o meu projeto do papel. Né? Então, ali foi o projeto piloto. Né? De verdade mesmo. De verdade, Você né? comercializando a quadra. Isso, comercializei minha primeira quadra, né? E o meu intuito nem era monetizar, rentabilizar naquele momento, era colocar o meu projeto de pé lá, né? De pé, colocar. Então foi isso que foi feito, né? Legal. E depois a coisa aconteceu naturalmente, né? Tive muita sorte também. É lógico, quando tem que dar certo, Sim. né? Todos os áreas, todos os fatores conspiram a favor. Logo em sequência, teve um brasileiro aqui em Joinville. Tá. E todos os jogos da segunda categoria, da primeira categoria, foram nas outras academias e tiveram alguns jogos lá na ADE em Braco. Uhum. E só teve um jogo da segunda categoria, um domingo de manhã, né, justamente para cumprir as chaves. E esse único jogo que teve lá era de uma pessoa interessada em quadras de pádel. Foi o pessoal lá de Santos, os Martins. Os Martins lá, os irmãos. Isso, aí o Vitor estava jogando com o Diego Lombardi. Me lembro. Aí eu fui lá, conversei com ele, disse, Irilei, nós temos interesse em colocar no clube, né, lá em Santos, que ele era diretor de esporte de raquete, e nós também estamos deslumbrando um projeto para colocar mais 2 quadras em Santos. Então, ali também já entrou alguma coisa, né, já ficou algo assim negociado. Sim. Né? Aí foi, depois dessa quadra da DEA em Braco, fiz em Florianópolis, fiz em Pelotas, e aí a coisa deslanchou. E aí uma pergunta que a gente sempre lembra ou faz, assim, para algumas pessoas aqui. Para algumas pessoas a pandemia atrapalhou, né, em todos os sentidos, em todos os segmentos, porém para outras melhorou. O pádel, em alguns sentidos, como tênis e alguns esportes de raquete, melhorou, os clubes melhoraram, houveram mais investimentos por conta daquela distanciamento que a pandemia exigia, né? Uhum. Você sentiu aí que também teve esse motor da pandemia para construir mais quadras de pádel ou você já vinha numa crescente e a pandemia ela te ajudou a crescer mais ou já iria crescer de qualquer forma? Na realidade, 2019 foi praticamente o ano que começou tudo, né? O início foi em 2018, mas mais na execução do piloto. 2019 é onde foi realmente o start. 2020 já estava sendo um ano bom, né? Uma crescente. Muitos projetos, né? Muitos orçamentos, muitas quadras fechadas. Mas de uma maneira geral, ele deu uma acelerada. Né? Então... E não só aqui em Santa Catarina, principalmente no Rio Grande do Sul, né? No mundo inteiro, eu acho que perfeito. E aí depois, tu começa a produzir essas coisas mais regionais, né? Tu começou em Joinville, foi expandindo por aqui, foi para Santos, lá com os irmãos Martins, que já são conhecidos. Hoje, atualmente, assim, passado esses anos todos, em quais estados tu já vendeu quadra? Tu lembra de cabeça, mais ou menos? Assim... Lembro. Cara, então vamos começar aqui pela região sul, né? Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, né? Região sudeste em todos os estados. Já foram né? todos os estados? Todos os estados, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas. Eu tenho quadras em Mato Grosso também, Distrito Federal. No Nordeste, eu tenho em Maceió, tenho em Fortaleza e tenho mais algumas quadras fechadas, mas instaladas são nesses estados, né? A região norte, nem tanto. Tem algumas situações assim, alguns impedimentos em virtude da distância, custo, a parte logística é muito complicada para aquelas regiões. Mas tem cotações também. Você hoje, então, recebe cotações do Brasil inteiro, digamos assim, a grosso modo. Brasil inteiro, inclusive do Mercosul também, Mercosul, né? isso, eu tenho quadros no Uruguai, né? E existe muito interesse de comprar as quadras aqui do Brasil. E Argentina, pouca coisa assim, né? Paraguai também tem, né? Hoje tu imagina, que é uma curiosidade do pessoal isso já. Alguns me pediram para perguntar isso quando sabia que você vinha aqui. Qual que é o número total de quadras que tu já vendeu? Tu tem mais ou menos uma noção disso? Desde que tu começou, digamos, 2018 até agora, 7 anos se passaram, quantas mais ou menos tu já... Eu estou chegando em quase 500 mil de quadras. Tá. Já chegou nesse número? Eu não número. tenho o número exato agora, mas passaram de 450, quase chegando a 500 mil de quadras. Que legal. E aí, isso, claro, concentrado mais na parte sul do Brasil, certo? Perfeito. Ok. Uma coisa,
quando você começou as quadras no Brasil, a galera falava, putz, a quadra do Lelê é bem feita, tal, os detalhes, enfim. E a gente notava que tinha, logo que tu iniciou as vendas em escala, a gente ia jogar em qualquer lugar do Brasil e tu via lá Pablo Lima, a figura do Pablo Lima, né? Ele que inclusive já esteve aqui no programa, é, é o nosso... É o nosso Pelé, né? Digamos assim. Então a gente, quando envolve o Pablo Lima, eu gosto de perguntar alguma coisa. Já que tu tem envolvimento com ele, conta pra nós como é que é a tua parceria com ele, como é que foi feita, como é que vocês se encontraram, através de quem foi feita. E hoje, como é que ela tá pra, né, mostrar lá o rosto dele nas quadras, a assinatura dele. Na realidade, eu sempre... Tudo que eu faço, eu tento fazer o melhor, né? E, na realidade... acho que já comentei isso até a nível pessoalmente contigo, que hoje, se eu não tivesse a plena convicção do produto que eu estou entregando, né, que ele é um produto de primeira, que é um produto top, que vai atender realmente a expectativa do cliente, talvez eu não tivesse prazer de construir a quadra, entendeu? Como você falou, eu tenho uma outra atividade, eu tenho um centro automotivo, né, uma oficina mecânica, um Bosch Car Service em Joinville. Então, eu abdiquei, né, dessa empresa que eu tenho hoje, né? Ela é minha, né? Eu tenho sociedade com meu irmão. Mas há muitos anos tu tem aqui em Joinville? Sim, isso desde 96, Nossa, cara. entendi. Então, e hoje eu tenho um administrador na empresa e realmente me afastei e hoje eu trabalho, minha atividade é pádel, né? E então, como a quadra, a minha quadra, a quadra da Grife Pádel, né, era um produto top, digamos assim, em relação ao que o mercado estava oferecendo, então nada mais, nada menos do que eu fazer uma correlação com hoje, na época, o melhor jogador de pádel do Brasil, né? E aí eu não deslumbrava uma outra pessoa senão o Pablo Lima, né? É lógico, na época também tinha o Lucas Bergamini, o Lucas Campagnolo, que estavam começando, normalmente eles tinham ido para a Europa, né? Era recente, né? E como eu ainda faço parte do grupo da Cobrapa, da diretoria, em 2018, a Paula, a esposa do Pablo, também fazia parte da diretoria, mesmo ela estando na Espanha, né? E aí pessoa de contato é ela, né? Ele entrei em contato, Paula, tem uma ideia assim, assim, assado, o que tu acha? Daí ela comentou, Irilei, eu acho fantástico, porque o Pablo vai ficar extremamente feliz, mesmo fechando alguma coisa ou não fechando, ele vai ficar extremamente feliz porque nunca ninguém do Brasil fez alguma proposta para ele. Comercial, né? Comercial. Nunca ninguém lembrou dele. Entendi. E você, né? Você da Grife Pádel é a primeira empresa que demonstrou esse interesse, né? E, enfim, aí a conversa evoluiu, né? E é lógico, e se estendeu por bastante tempo, porque eu também não estava jogando, não estava tratando com o Zezinho da esquina, né? Claro. E o Pablo sempre, eu acho que foi seleto, né, em escolher pelo caráter dele, por tudo que ele construiu, quem vai ser os parceiros dele, quem serão os parceiros dele. Perfeito. Então, nós passamos por esse processo, né? E se estendeu bastante. E em 2018, no BPT em São Paulo, né, nós conversamos e batemos o martelo. Então, nós temos essa parceria desde então, né? E ela continua, né? Legal. Plena, e forte, agora né? Aqui, né? Justamente. Então, na realidade, só numa situação, digamos assim, de interesses comerciais, de uso de marcas, que possa trazer algum desconforto para uma dessas marcas, né? A gente possa romper, mas eu imagino que do meu interesse não tem, né? Não sei, e da parte dele também acho que não. Legal. Irilei, quando a gente também transita no Brasil, aqui em alguns lugares, ou vê isso às vezes na internet, também já comentaram, e eu mesmo já vi, né? A Grife parece que ela tem um slogan, assim, né? As melhores quadras de pádel do Brasil, né? Então, isso é um negócio, às vezes, comercial, de puro slogan de algumas marcas, mas no teu caso, eu acho que é isso, né? Eu te conheço, né? Esse trabalho, assim, de excelência que tu faz, criterioso, enfim.
Comenta sobre esse slogan que a galera fala assim, mas as melhores quadras do Brasil, Aham. de onde veio isso? O que que é? É só comercial ou realmente quais que são os diferenciais? O que que tu tem para dizer sobre o Cara, slogan, né? assim, ó, na realidade, nós da Grife Padel não nos intitulamos como a melhor quadra do Brasil, né? Seria muito leviano a simplesmente, né, colocar, taxar um Sim. slogan, nós temos a melhor quadra do Brasil. Grife Padel é a melhor quadra do Brasil, né? Qualquer empresa pode lançar um produto e colocar que é o melhor produto do Brasil. Então, não é simplesmente uma intitulação, tá? Então, a gente comunica, né? A gente informa ao mercado baseado em cima de situações que nos passam, né? Por exemplo, hoje o pessoal comenta, brinca, né? A Ferrari das quadras é a Grife Padel. Isso, já escutei esse termo Não também. sou eu que falo isso. São os jogadores de primeira categoria do Brasil. Hoje, se você pegar os top 10 e perguntar para ele qual é a melhor quadra do Brasil, Perfeito. se ele não tiver nenhuma relação com Comercial, outro comercial com outro fabricante, mas se você pegar ele nas entrelinhas e perguntar, ele vai dizer que é a melhor quadra do Brasil, é a Grife Padel, né? Então, são essas situações. E em relação a projeto, né? Nosso projeto é muito bem desenvolvido, né? Ele é pensado em todas essas situações, em pilares que levam, que fortalecem a segurança, durabilidade, ausência de manutenção. Então, é um produto assim único no mercado, né? Então, nós não nos intitulamos a melhor quadra, Sim. né? Então, a gente comunica ao mercado as informações que nós já temos. As informações técnicas e o pessoal na hora de jogar, e, enfim, tudo que vê, design, segurança, Perfeito. começa a colocar a Ferrari do Padel brasileiro. Quer ver um exemplo, tá? Se tu convidar uma mulher, né, e pedir para ela avaliar a quadra, no início, a minha maior venda do começo, foram 9 quadras. Quem definiu a compra dessas quadras? Uma mulher. Tudo pelo design da quadra, pela estética? É porque assim, ó, é algo diferenciado, é algo único, né? Na realidade, hoje um homem vai ver, vai analisar a quadra, vai analisar por questões assim óbvias. A mulher não, a mulher vai no ponto crucial, né? Os ângulos, os raios, né? Todo o alinhamento da quadra. Então, né, o acabamento. Pô, se a empresa está preocupada com esse detalhe, que é tão mínimo... Parece mínimo para os outros. Mas por que ela vai deixar de pensar no crucial, né? Então, hoje essa avaliação é que eu falo para todos quando eu estou assim numa negociação com o cliente, eu comento com ele, cara, seja criterioso. Eu gosto de negociar com pessoas criteriosas, exigentes, tá? E que sejam técnicas, né? Porque eu sou extremamente técnico, então eu não falo o que o cliente quer ouvir, eu falo o que ele precisa ouvir, né? Sim. Então, por isso que eu não tenho problema nenhum em relação à comercialização. A nossa aceitação no mercado não é 98%, 99%, é 100%. E mais uma das situações, André, que faz e que nos deixa, que nos coloca na plena convicção que a nossa quadra é a melhor do mercado, é a situação de vendas. Por exemplo, dessas quase 500 quadras que nós vendemos, tá? Montamos em torno de 200 academias, tá? Eu não tenho nenhum caso, eu desconheço, né? Eu desconheço algum caso que essa academia, na hora da ampliação, ela procurou um outro fornecedor. Sim, ela sempre amplia com você. Sempre. E o que não acontece ao contrário. Entendi. Tá, entende? Entendi. Eu tenho ampliado muitas academias que não começaram conosco. Perfeito. Entendeu? Então, isso, né, reforça o nosso slogan. Perfeito. Aí, Edley, uma coisa que a gente... Isso aqui é só uma curiosidade, né? A gente pode explicar na parte técnica, que eu acho que o programa também serve para isso. Recentemente não, já faz algum tempo,
existiam vários tipos de quadra no mundo, né? Na Europa, por exemplo, já existia, antes de chegar as quadras de pádel aqui, que você constrói, modernas, com grama sintética, isso daí na Europa era, né? Na Espanha, principalmente, já era muito usual. Recentemente, a gente teve até amigos aí que bateram, quebraram vidros e tudo mais. Para quem é leigo, assim, no esporte, está assistindo a gente, ou para quem conhece um pouco, hoje, né? Você é técnico, você tem... quem que fez para você, digamos assim, a parte de prevenção de acidentes, por exemplo? Se é que existe isso, cálculo, assim, de risco, como é que quebra um vidro, como é que evita o jogador bater no vidro e quebrar, como é que... Enfim, sabe essas questões de segurança, não só do vidro, a gente fala do vidro porque é muito visual, né? Se você digitar no YouTube, aí tu vai ver um monte de, digamos, acidentes, né? Mas isso é uma curiosidade também do público, porque às vezes vem muita gente jogar conosco nos clubes, alunos novos, que não conhecem o pádel, ou pessoas que estão vendo na TV, meu Deus, que risco, olha só, é vidro, é cristal, é vidro temperado, né? Enfim, fala para nós assim, qual que é o teu critério de segurança nas suas quadras, em todos os quesitos, não só do vidro, e também se há, de fato, coisas que não estão dentro desse cálculo de segurança, que são intempéries, assim, que podem ocorrer em qualquer tipo de quadra, desde a melhor ou da pior quadra. Assim, ó, André, em relação a cálculos, como te falei, a minha formação é toda técnica, toda voltada ao ramo industrial, Senai, Escola Técnica Tupi, Faculdade de Matemática, e sempre voltado à parte de projetos. Então, e a cálculos dimensionais e estruturais. Então, eu não tive, assim, dificuldades de ter esses cálculos. Tá. É lógico, a minha especialidade não é vidros. Mas como a gente tem essa formação e tem uma linguagem técnica, é muito fácil você conversar com pessoas que são especializadas em outros ramos, outras atividades. Então, e conosco não foi diferente, né? Eu fiz o meu cálculo estrutural, né? E busquei a comprovação científica, né, de tudo que tinha, se precisaria ser assim. Inclusive, é aquela situação, né, marinheiro de primeira viagem, né, ele se precave de todas as formas. Então, a minha quadra ela começou superdimensionada, né? Eu diminuí as espessuras dos perfis em 20% e ela se manteve na mesma resistência, né? Em relação a vidros, uma situação que o pessoal invoca muito e pergunta, tá, e o vidro de 12? Você utiliza vidro de 12 ou vidro de 10? Tá? Isso é um tá, clássico, o vidro de 12 ele é mais resistente, lê de engano, ele não é, ele é mais rígido, ele dá mais firmeza para a estrutura, tá? Mas para uma estrutura que é deficiente no cálculo estrutural, que não tem assim uma devida distribuição dos materiais. Então, a situação hoje ideal é colocar um vidro de 10 milímetros, desde que a estrutura seja bem dimensionada, porque o vidro de 10 milímetros ele é um vidro que tem uma maleabilidade, né, maior do que o vidro de 10. Então, para você ter uma ideia, André, dessas quase 500 quadras que eu instalei, 20% são vidro de 12 e os outros 80% vidro de 10. E também não tem só te interrompendo, também não tem aquela questão que todo mundo pergunta, mas eu queria um vidro de 12 porque eu quero que a minha bolinha ande mais. Também essa parte técnica, comenta pra gente depois que tu acabar a tua explicação, ou se quiser agora. Eu só vou concluir em relação ali. Eu tenho praticamente as quase 500 quadras, 20% vidro de 12 e 80% vidros com a espessura de 10. O índice de quebra entre os 20% de vidros de 12 é maior do que os 80% de 10, entendeu? E tudo isso geralmente por oscilação térmica. Sempre. Tá. Sempre. Então, agora respondendo a tua pergunta em relação à saída da bola. Andar mais. Andar mais. O que acontece? Isso é muito relativo. É muito relativo. Porque o que acontece? Até um tempo atrás, o pessoal incentivava que o cliente comprasse o vidro de 12. Sim. Por quê? Porque ele é o mais grosso e, teoricamente, ele é o mais resistente, vai te trazer mais segurança. Lê de engano. E outra situação, qual é a outra função do vidro de 12? Dar firmeza para a estrutura. Que é algo errado, porque o vidro ele é mais firme,
tá? Ele dá mais firmeza, ele dá mais, não digo ancoragem, tá? Mas ele deixa a estrutura mais firme, tá? Só que quem tem que dar firmeza, né, para estrutura metálica não é o vidro, é a ferragem, é a distribuição dos materiais, né? Então, tem quadras que eu vejo hoje que é o vidro que está segurando a quadra, e não é a estrutura metálica que está segurando a quadra, né? Então, se o vidro tiver que quebrar, ele vai quebrar sendo de 10, sendo de 12, até sendo de 15, que tem umas quadras aí que, num período, teve falta no mercado de vidros e colocaram vidro de 15 milímetros. Então, o que vai te dar segurança, tá? Rigidez na estrutura, na quadra, é a estrutura metálica e não o vidro. Então, essa situação que o vidro de 12 sai mais que o de 10 é besteira. Tá? Então, e ainda vai crescer preço, certo? Com certeza. Hoje a diferença no vidro de 10 para 12 é quase 13 mil reais. Entendi. Então, hoje, para você ter uma ideia, a quadra da Grife Padel, ela com vidro de 10 milímetros, ela é mais firme, ela é mais resistente do que outras quadras que utilizam o vidro de 12, entendeu? Então, é lógico, tem sentido o que o pessoal fala, porque o vidro de 10 ele flama um pouquinho mais, né, do que o 12, a tendência é que o vidro de 12 saia mais. Mas no conjunto da obra, na somatória da estrutura, né, a quadra tendo uma boa ancoragem, né, tendo o dimensionamento correto da viga aérea e dos demais componentes, a amarração, a quadra fica muito mais firme. Tá? E aí essa questão de acidentes, popularmente as pessoas olham na internet, esses vidros quebrando, às vezes você vê o vídeo, a pessoa impactou num lado da quadra e quebra o outro, numa outra extremidade. Ou às vezes está jogando normal e de repente ele quebra, ele racha, enfim. Quando não tem o choque, e quando você está lá num vídeo lá, pum, estoura sozinho. Geralmente é oscilação térmica ou ele poderia quebrar por qualquer outra razão. E quando há choque, aí é porque tem atrito? O que pode... ou é muita variável para responder dentro de um... Não. São bastante variáveis, né? Mas são situações sensatas e que vão tentar responder. Então vamos lá. A primeira citação sua. O cara bateu desse lado aqui, estourou o vidro na diagonal, no outro lado da quadra. Sim. Cara, isso daí é problema estrutural. Estrutural. Né? Na realidade, o que aconteceu? Mexeu a quadra aqui, coincidentemente quebrou aquele vidro, duas pontas do vidro atritaram e estouraram. Tá. Entendeu? Para isso, tá? Isso foi uma das preocupações no nosso projeto. A nossa quadra, os vidros não são parafusados. E geralmente acontece essa situação quando os vidros são parafusados. Então, a nossa quadra, todos os vidros eles são colados. Então, você potencializa a resistência dos vidros, tá? Porque a área de contato é muito maior, né? O vidro está encostado na área de atrito, onde ela fica apoiada na estrutura, ela é toda colada. Não são em dois ou três pontos onde o vidro é furado, onde você fragiliza o vidro, né? Que o esforço fica concentrado. Então, toda a área de contato da viga aérea e do rodapé, tá? Ele fica colado. Então, ele tem muita resistência. E essa cola é do quê? É PU. É o mesmo material que é utilizado para colagem de para-brisas, para-brisas de avião, de ônibus. Então, tem uma resistência, é um material que tem uma liga muito grande, tá? Perfeito. Então, ele segura uma peça de 200 quilos. Entendi. Né? Então, isso dá muita resistência, muita firmeza. E, complementando aquela outra pergunta que você falou de segurança, o que acontece? Quando, numa infelicidade, num choque, quando o vidro vier a quebrar, o que acontece? Tá? Se o vidro for parafusado, na hora que o atleta bateu no vidro, o que acontece? Todo o vidro vai cair sobre ele. Tá? Essas imagens têm... E aí, ao passo que o vidro colado, tá, vai fazer a função do para-brisa. Né? Geralmente ele bate, a região do impacto ela quebra, tá? E toda aquela região colada na parte superior e nas laterais vai ficar fixado, ele não vai desabar. Entendi. Então, praticamente um terço do peso do vidro fica colado na região periférica.
ou seja, em torno de 50 a 60 quilos a menos de estilhaço em cima da tua cabeça. Perfeito. Era bom a gente perguntar, porque tem essas curiosidades, o pessoal. Aham. Tem muita gente que acha lindo, né, o pado, esteticamente, bonito, Aham. mas tem gente que se preocupa. Até às vezes as mães vão levar as crianças para fazer aula no começo, né, por conta do vidro e tudo mais, Aham. e acha, faz uma analogia com, às vezes, o vidro do box do banheiro, né, que pode Aham, sim, quebrar. sim, Então, sim, assim, sim. pô, é perigoso. Então, é interessante te perguntar isso para que tu... Mas assim, André, tem muitos. Tem que ter cuidado, né? Porque é que eu sempre falo. É normal quebrar um vidro, mas não é comum. A gente não vê um vidro Tá. de quadras quebrar todos os dias, Sim, sim, né? sim, É sim. normal que ele quebre, mas não é comum, né? A incidência não é tão grande. Mas tem que cuidar, né? Como hoje eu sou proprietário da academia, onde o Heitor em Curitiba é o gestor, tá? Eu comento muito com ele quando tem torneios, eu sempre falo com o pessoal da arbitragem e para conter excessos, né? Porque o vidro ele não é intransponível, Claro. né? E a gente vê, e principalmente o pessoal que está iniciando, esses meninos que têm uma certa habilidade, eles se impulsionam no vidro, né? Eles vêm correndo, se chocam contra o vidro, se impulsionam ou vão com os pés. Então, Imitando os profissionais, né? cara, eu fico. Não deveria, mas eu fico muito antenado, porque a gente também tem uma Sim, responsabilidade, claro, né? claro, claro. Então, se um vidro desse vier a quebrar no dia de torneio, primeiro que vai interferir negativamente no Claro. torneio, né? Só que isso não é a maior preocupação, a preocupação é lesionar, machucar alguém, né? Então, essas situações, né? Até um recadinho para o pessoal que tem clubes, Sim. né? Árbitros de Cobrapa, de Federação Catarinense, Paranaense, que se preocupem com isso também de conter os atletas, né? Nesses excessos. Ô, Irilei, outra pergunta, assim, se comprarem uma quadra com você, imaginando a hipótese da pessoa fechar com você, você vende e, enfim, entrega todo o serviço, monta, a pessoa precisa fazer alguma manutenção na tua quadra no sentido de, ou qualquer quadra, se tu quiser responder assim, Aham. é normal fazer manutenção em quadras de pádel? Exemplo, preciso fazer um ajuste, vi que o vidro é Uhum. normal, que o vidro ceda, ou que uma estrutura mexa, é normal ou não? Entregou, aquilo ali não tem problema nenhum. Uhum. Cara, assim, ó, quando você. Eu sempre trabalhei na indústria e meu primeiro emprego foi a indústria de fundição Tupi, maior fundição da América Latina. E, e numa empresa, né, numa indústria metalúrgica, uma das maiores preocupações é com a segurança. Então, como eu trabalhei no chão de fábrica, depois trabalhei em departamento de projetos, a nossa maior preocupação, o que era? Né, na execução de um projeto, tá, devido ao risco, o elevado risco de se fazer a manutenção em um maquinário, você tinha que desenvolver esse projeto da melhor maneira possível a fim de eximir de manutenção, ou se tiver manutenção, a menor possível. Entendi. Né? E isso eu trouxe para minhas quadras de pádel. Então, por exemplo, né, uma das preocupações que eu tinha é eximir, né, a situação de reapertos em vidros. Por isso que os meus vidros são colados. Eles proporcionam maior segurança e te eximem de manutenção, porque como eles são colados, eles não cedem. Eu não tenho que ficar reapertando os parafusos, né? Porque os vidros colados eles são com parafusos, com buchas cônicas, né? E como o vidro recebe encontrões, né? Essa bucha ela cede, então você tem que reapertar. Isso tem manutenção, né? Então na quadra da Grifipad já não tem mais, né? E todos os dispositivos de fixação são dispositivos industriais, são dispositivos autotravantes, então praticamente exime de manutenção. Né? Então, é lógico, sempre tem alguma preocupação em relação à estética, a limpeza dos vidros, a parte de higienização da quadra, Perfeito. uma oxidação e outra que possa surgir. Né? Então, a manutenção basicamente é essa, cara. Entendeu? Entendi. Quase nenhuma, então. É pouca. Tá, outra coisa que a gente vai vendo, né, e agora com os torneios, eles alterando de lugares, né, Europa, Catar e um monte de lugares, a gente vê modelos de quadras diferentes, às vezes, nas filmagens. Tem uma quadra que chamou a atenção da gente, e até esperei no programa para te perguntar pessoalmente. Tem uma quadra, as quadras Premier, se não me falha a memória, elas têm fora
uns amortecedores, assim, sabe? Sim. E aquilo, às vezes, na filmagem fica visível que parece amortecedores. Eu ia te perguntar, aquilo é amortecedor? A quadra do Premiere faz isso? Por quê? Por que que tem aquilo lá? Serve para alguma coisa assim, ela funcional? Ela tem uma função específica e é um amortecedor, né? A função é tirar a vibração, né? A oscilação lateral da quadra, tá? Mas o que eu digo para todos os meus clientes, todos os interessados em quadra, quando a gente coloca numa proposta, ou se ouve numa proposta, quadra padrão antigo WPT ou quadra padrão Premiere. Cara, isso não é referência, tá? Porque o que acontece? Quadras WPT, quadras Premiere, são quadras específicas para serem montadas em arenas multiusos, né, em ginásios de esportes, onde essas quadras não têm pontos de ancoragem. Você tem dificuldade em fazer a fixação no piso, né? Então, o que acontece? Eles colocam tablados de madeira, de compensados, e utilizam aqueles amortecedores laterais justamente, né, para que no encontrão o movimento da tela, né, faça o efeito do amortecedor, igual de um carro, né? Então, tem essa função. Só que é só para essa finalidade. Né? Nessas quadras que os caras montam de um dia para o outro sim, e desmontam depois. Perfeito. Aí sim, aí show. Aí realmente ela serve. Entendi. Agora vamos trazer esse dispositivo para uma academia. Cara, não tem função nenhuma. Aí essa a função dela vai ser muleta, né? Quando você está com a perna estourada, está com uma operação no joelho, né? Você usa uma muleta. Tá? Então, numa quadra, numa academia, a utilização desse equipamento é justamente para justificar uma situação em desacordo com a estrutura. Tua estrutura não tem ancoragem, não tem fixação, né? Então, se utiliza esse artifício, mas não tem função nenhuma. É mais um equipamento para você ter que fazer a manutenção, enfim, não tem função. Não tem função. A gente pensou que era alguma coisa, eu vi nos vídeos, até mostra assim, as filmagens de baixo, perto do rodapé ali, e eu achei interessante te perguntar. Mas pode falar. Só mais uma curiosidade. Isso é tão verdade que se você observar as quadras do Premiere, no fundo da quadra, eles têm um dispositivo de um amortecedor tipo uma borracha no fundo da quadra, que quando o atleta bate, ela joga a quadra para o fundo e tem um elástico, uma borracha que quando ela volta, ela absorve e ela estabiliza. No que você empurra, ela vai, ela volta e estabiliza. Entendeu? Entendi. Então, justamente porque são quadras para essa finalidade. Como uma academia, você vai ter um dispositivo desse para estabilizar, né? Tanto nos fundos do vidro quanto na quadra, como na lateral da quadra esse amortecedor. Então, isso são situações específicas. Para uma academia, tu tem que ter algo resistente, que tenha durabilidade, né? E é lógico, em cima disso, você vai procurar a quadra que tiver melhor estética, apresentação, tudo mais. Né? E uma coisa que a gente também queria perguntar, assim, como eu falei, A1, Premiere e outros torneios e outros campeonatos que a gente consegue olhar na TV tem muita variabilidade de quadra, no sentido até de montagem, assim, você vê a estrutura, umas têm uns tubos maiores, até torneios, até famosos usam os parafusos, não são quadras coladas, porque é por conta disso, então, por conta da você desmontar ela rapidamente e montar em outro evento, né? Porque se você está fazendo dentro do clube, você já tem a estrutura, né? O cara comprou, vai ficar lá 5, 10, 15 anos. Perfeito. Então, as estruturas parecem dos campeonatos, às vezes, serem meio obsoletas, assim, não sei se eu estou errado. Parece, assim, que são quadras que já se usam há muito tempo, os tubos são grandes, não é que nem a tua quadra, que tu vê lá que tem uma chapinha pequenininha, que ela é mais limpa visualmente, né? Perfeito. É por conta disso, de desmontagem? Tem uma outra situação também, né, André? Não sei se você está se referindo às academias, né? Porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui de Joinville. Né? Nós estamos com 33 ou 34 quadras. Hoje, se você vê o nosso... o volume dessas quadras, porra, são quadras novas. Praticamente são quadras recentes, né? E todas elas já vêm numa concepção nova,
né? Quadras sem nenhuma coluna nas extremidades, né? Então, tem muitas quadras na Espanha, né, ou na Europa, que parece sim obsoletas, tem muita ferragem, né? Exagerado, né? Exagerado, uma situação superdimensionada. Então, né, teve essa evolução, né? Mas mais especificamente voltado a esses torneios, é lógico, eles fazem uma quadra mais limpa possível, né? Mais panorâmica possível por conta de transmissões e tudo mais, né? Então, até mesmo por isso, porque elas são frágeis, né? Tu pegar uma quadra dessa do Premier e instalar dentro de uma academia, cara, ela Não aguenta... Não aguenta 30 dias, cara. Entendi. Não aguenta 30 dias. É pro torneio e... Sim, aí tem o pessoal fazendo manutenção, arrumando aqui, apertando ali, né? Ô, Irilei, agora, assim, a pessoa quer comprar uma quadra contigo. Qual que é o procedimento que ela deveria adotar para comprar uma quadra contigo? O que ela precisa saber? Porque, claro, a gente hoje tem algumas outras pessoas produzindo quadras no Brasil, mas assim, o que você diria para o cliente assim, que quer comprar uma quadra? É só comércio pelo comércio? O que o cara precisa saber realmente para ter um produto de qualidade? Cara, que pergunta bacana essa. O que acontece? Na realidade, a primeira coisa que eu diria, quadras não são todas iguais. Não são iguais. Esses dias um cliente falou, cara, mas quadra, porra, o que importa é o vidro e a grama. Sim. Eu falei, cara, como você está enganado? Porque o vidro, se a estrutura metálica não for condizente, vai quebrar. A grama vai desgastar. O que você tem que se preocupar é com o projeto do projeto da quadra que você vai comprar. Entendeu? Então, é uma situação assim bem diferente. Quadras não são iguais, tá? Então, você procure... geralmente o pessoal se preocupa muito com orçamento. Vou pegar o orçamento A, B, C, D. Quadras, elas são parecidas, porque não tem como você sair de uma quadra sem comprar 108 metros quadrados de vidro, 200 metros quadrados de grama, em torno de 1.200, 1.300 quilos de aço, né? Hoje tu compra aço tudo em quilo. Sim. Então, basicamente, uma quadra é isso. Então, o que você tem que se preocupar? No projeto, né? E, né, mesmo elas sendo parecidas, mesmo elas utilizando praticamente os mesmos materiais, elas são muito diferentes, tá? Então, para que o cliente interessado em comprar quadras não se arrependa, então não se atenha ao mesmo investimento de tempo que ela está tendo em buscar preços, tá? Porque as quadras são meio que parecidas, né? Porque como visualmente, assim, tipo, elas são parecidas assim no aspecto estrutural, elas são parecidas visualmente, como você falou, e até na quantidade de materiais são parecidas, mas a diferença está no projeto, no desenvolvimento. Então, o que eu sugiro? Invista tempo na busca de informações com quem já tem quadras. Tá? Certo. Ligue para os clientes da Grif Padel, né? Veja o nível de satisfação. Pergunte por que ele comprou as quadras da Grif Padel. Entendeu? Não se atenha a preço, porque hoje a diferença de preço de uma quadra para outra, sei lá, é de 2 a 10 mil reais. Não é uma grande variável. Não é uma grande variável, né? É a mesma coisa. Até porque eu acho que toda a matéria-prima está meio parametrizada de preço, né? Então não tem tanta diferença. Então, só que eu tenho clientes que descartaram quadras de pádel já. Compraram, né? E aumentaram a academia e trocaram todas as quadras. Nós reutilizamos os vidros, né? Grama se desgastou e a estrutura foi descartada, entendeu? Entendi. Então, busque informações, né? Ligue para os clientes de fornecedor A, B e C, né? Fez 5 cotações, Sim. né? Selecionou 2 orçamentos, ligue para os clientes dessas empresas. Que é a melhor forma de saber. É a melhor forma, né? O mesmo tempo que você destinou, que você investiu para cotar, para fazer a cotação desses produtos, né? Invista esse tempo também em conversar com quem tem as quadras. Tá, outra coisa que é interessante perguntar, a nível de curiosidade de todo mundo, existem muitos modelos de quadra de pádel ou não? A gente falou que visualmente existe, a gente vê uma mais grossa, mais fina, tem parafuso, não tem o tubo, tubular maior e tal. Mas a Grif Padel, ela faz quadras diferentes? Por exemplo, a Irilei, eu tenho tanto para gastar, economiza para mim no material, aí faz um negócio diferente. Irilei,
Tu tem um modelo, 2, 3, 4 ou não? Tu faz o mesmo projeto, basicamente, para qualquer cliente? Ou tu consegue As variáveis que eu tenho não é na parte estrutural da quadra. A variável é vidro, é grama com e sem iluminação. Estrutura é a mesma? Estrutura é a mesma, tá? Independente se for Pablo Lima, se não for, a estrutura é a mesma, né? Todas as minhas quadras são Pablo Lima. Então, porque o que acontece, André? O projeto está bem definido, tá? Uhum. Ele está bem justo e o que eu... E esse modelo de quadra é um modelo mais evoluído, é um modelo mais desenvolvido. Não tem por que você retroagir. Né? Eu poderia pegar o meu portfólio e colocar quadras com as colunas laterais, com colunas nas junções dos vidros, mas isso já está obsoleto, já é coisa ultrapassada, não tenho por que fazer isso. Né? Eu pergunto, sabe, Erlei, por quê? Porque, como você falou na resposta anterior, as pessoas ainda, alguns, se importam com o orçamento. Então, o cara vai fazer, eu vou gastar X, eu tenho X para gastar com quadra. Então, pouco importa, às vezes, o projeto para ele naquele momento. Depois ele pode se arrepender, mas eu digo assim, eu preciso de uma quadra entre esse valor e aquele. É sobre isso, por isso que eu te perguntei se tu teria vários modelos de vários preços, porque o cara... Putz, essa aqui imaginando que seja isso, né? Então, deixa eu complementar. Na realidade, a maior variável não é no aço, não é no ferro. Tá? Então, e se você quiser fazer alguma mudança, por exemplo, em colocar uma quadra com colunas laterais, não barateia, ela encarece. Entendi. Entendeu? Porque você vai colocar mais aço na estrutura. Então, hoje, a maior variável em termos de preço é vidro, que dá em torno de R$13.000, um vidro de 10 e de 12, né? E grama. Então, são essas variáveis. E tem a situação da iluminação, né? Tem clientes que utilizam a própria estrutura da cobertura para fazer a fixação dos refletores. Mas, mesmo assim, a situação com os postes laterais se torna mais em conta. E uma coisa que já que tu falou disso, hoje você entrega, por exemplo, então ligam para você fornece a tua quadra, a estrutura é a mesma, tem essas variáveis que você falou de grama, isso, aquilo, para mudança de preço. Mas você, por exemplo, constrói alguma coisa do zero no sentido de, Erlei, preciso que você faça o contrapiso. Também uma dúvida do pessoal. Entendi. Erlei, preciso que tu construa a cobertura do galpão. Essas coisas que já mexem com mais outros tipos de equipe, assim. Entendi. Eventualmente tu faz para ajudar as pessoas ou para colaborar com o projeto, ou não é o teu ramo, assim, tu não mete, digamos assim, tu não mete a equipe fazendo coisas que não é da tua alçada. Eu não coloco minha equipe para fazer isso, mas eu me envolvo, tá? Eu me envolvo, inclusive hoje eu atendi um cliente e, cara, eu passei... eu tenho em São Paulo, por exemplo, algumas referências de quem constrói galpão, eu tenho aqui em Santa Catarina, eu tenho em todos os lugares, né? Eu indico essas empresas que façam, né? São parceiros. Então, justamente. Então, que trabalham com coberturas, que trabalham com pisos, porque da maneira que, devido à demanda por quadras, cara, é humanamente impossível fazer isso. Eu não tenho condição de abraçar mais coisas, né? Então, o número de quadras que eu tenho vendido para entregar até final do ano é uma enormidade, entendeu? E aí, já falando sobre isso, tu cresceu, né? Tu falou que a tua empresa cresceu exponencialmente. Tu deve ter... Quantos funcionários tu tem hoje, mais ou menos, Erlei? Equipes aí rodando o Brasil, assim, o que tu tem? Deve ter umas 25 pessoas. Envolvidas só no projeto de montagem. Isso, né? Em todos os projetos, né? Porque às vezes eu tenho 5, 6 frentes de trabalho, né? Perfeito. Eu tenho 3 equipes de montagem de quadras, né? Esses dias estava uma no Rio de Janeiro, outra no Paraná, outra no Rio Grande do Sul. Aí tenho mais o pessoal da instalação, das instalações de gramas, né? Então tenho mais 2 instaladores que fazem essa peregrinação também e a equipe de produção, né? Então, hoje, o nosso sistema, é lógico, isso são diretos, tem os indiretos também. Sim, claro. Porque tem serviços que a gente terceiriza, né, que é serviço de pintura. Então, hoje nós somos uma montadora, nós recebemos todas as peças prontas, jogamos nos gabaritos. Do gabarito, ela já sai para pintura, o caminhão encosta e já vai direto para o cliente. Entendi. E aí, nesse quesito, então, hoje tu não tem o que se tinha... Eu não sei se tem isso ainda, mas se tinha no Brasil aquela coisa de as pessoas comprarem quadro de paddle e não receberem no tempo adequado, né? Isso a gente já escutou por aí. Tu tem hoje, então, total confiança. O cara te liga, Erlei, eu quero que... Claro, tu tem que alinhar com a tua equipe de montagem. Mas, Erlei, tu tem hoje uma escala já de quadras prontas, digamos assim. Se amanhã eu quero 10 quadras, Erlei, daqui 30 dias, tu entrega pro cara?
Ó, hoje... Tô brincando o número aqui, né? Mas estou querendo dizer assim, se você tem escala de montagem já, se você Não, já... vou dar um exemplo que aconteceu hoje aqui em Joinville. Tá? Eu fui visitar o cara, eu já tinha engatilhado 2 quadras e hoje ele começou a quebrar as paredes e eu fui lá para findar o negócio. Ele falou, Irilei, quando é que tu instala? Eu falei, cara, segunda-feira. Não precisa tanto assim. Não precisa ser tão rápido. Então, é lógico, tem situações e situações, mas eu tenho assim hoje uma estrutura para num prazo aí de 2, 3 semanas instalar quadras, né? 3, 4, 5. Então eu tenho uma versatilidade muito grande, justamente porque as minhas equipes não são aqui de Joinville. Eu tenho uma equipe aqui de Joinville e 2 do Rio Grande do Sul. Entendi. Né? Então essa logística é muito tranquila. Tem um caminhão próprio, né? E tenho mais pessoas transportadoras terceirizadas. Então é muito tranquilo, né? Legal. E hoje o estoque que eu tenho de vidro e de grama é muito grande. Isso é bom tu falar agora, porque a gente fala de pádel só da quadra, de estrutura, mas tem a parte da grama, que é um atrativo também, né? Hoje tem várias cores, e o pessoal tá tentando fazer novos projetos, né? Fazer sempre o usual, né? Que era a grama ser azul e fundo vermelho. Então tem um monte de projeto aí. Você hoje também fornece só grama, por exemplo, para a pessoa? Irilei, eu já tenho uma quadra, antiga ou nova, não fiz contigo, tu entrega a grama para mim, Irilei? Quantos modelos tu tem, mais ou menos? Tu tem esse comércio paralelo, digamos assim? Sim. Se a pessoa não quiser a quadra ou já tem uma quadra? Nós estamos chegando no momento que as manutenções ou as substituições das gramas vão começar. Porque esse mercado de quadras ele é relativamente novo. Perfeito. Né? Nós estamos em 2025, né? Tô falando para ti que eu comecei a montar as quadras em 2018, então foi mais ou menos ali em 2018, 2019 que foi a virada de chave que todos optaram por quadras panorâmicas, essa situação toda. Então esse mercado é recente, de uns 5 anos para cá. Então, e é mais ou menos a vida útil de um gramado de pádel. 5, 6 anos, dependendo da qualidade, a marca, né? Então eu tenho esse mercado sim, hoje eu tenho trocado gramas aí em todos os lugares, né? As primeiras quadras que eu montei lá em 2018, 2019, já estou recebendo cotações para fazer a substituição da grama, né? Então, e tenho todos os lugares, hoje eu sou distribuidor da Limonta, né? Eu importo gramas também e trabalho com gramas decorativas, né? E é lógico, mais voltadas ao projeto do pádel, né? Sim, claro. Entrego a quadra esportiva e, consequentemente, a estrutura já foi montada toda para esse projeto e aí a gente entra com a parte decorativa também. Legal. Irilei, a gente sempre pergunta aqui algumas coisas gerais do pádel, né? Tu tem uma história gigante já no pádel, teu filho foi atleta da seleção e tudo mais, como você contou. Hoje tem uma empresa que fornece para as pessoas aí material de qualidade. Já também ainda é membro das instituições, né? Cobrapa, foi da FCP. Hoje, uma pergunta assim, clichê que a gente faz. É vantajoso estar no meio do pádel, do ecossistema do pádel, financeiramente falando? Você constrói quadras, né? Mas também é dono de clube em Curitiba, por exemplo. Então, assim, hoje, para aquelas pessoas, às vezes, que têm dúvida em entrar dentro do ecossistema do pádel, ou como você, né? Trabalhou 25 anos à frente da sua, digamos ali, da sua oficina com o seu irmão e tudo mais, e trocou, você daria algum conselho? Assim, acha que a gente vai seguindo nessa linha crescente por quanto tempo? O que tu, nesse panorama todo, o que tu daria de dica ou de testemunho? Cara, eu digo para ti que todo negócio que ele para ser próspero, existe muita dedicação, né? É muito trabalho, tá? E é muito envolvimento, mas tudo isso ele se torna gratificante e ele é facilitado quando você faz aquilo que tu gosta, né? Então, como você falou, os 25 anos que eu trabalhei nesse mercado automotivo, não que eu não goste de carro, gosto de carro, né? Sou inteirado, né? Qual brasileiro que não gosta de carro, Sim, né? Mas a minha atividade que me colocou no mercado do trabalho foi o ramo metal mecânico, né? Então surgiu uma oportunidade para eu mudar do ramo industrial para o automotivo, né? Mas a minha paixão era industrial, sempre né? Foi uma opção, né? Então, mas é lógico, agarrei com unhas e dentes a oportunidade da parte automotiva e
para mim foi muito gratificante, né? Depois de uma certa idade, eu resgatar a minha atividade que me colocou no mercado de trabalho para produzir algo que eu me identifico, né? E como te falei, isso é muito gratificante porque tu tá fazendo aquilo que tu gosta. E Produzindo. também o feedback dos teus clientes é importante. Perfeito, também, que é o que perfeito. te motiva, né? Então a gente se envolve. Então esse mercado, digamos assim, se você for um franco atirador, cara, não entra, vai fazer outra coisa, vai fazer o que tu gosta, né? Eu tô muito feliz com o meu momento, né? Não só o meu momento, da minha família, né? O Heitor, né? Que já casou, a minha nora também trabalha na gestão da academia, os dois estão muito felizes. Então o momento é muito bom, né? E é lógico, como negócio, né? Como empreendimento, é algo rentável, né? É algo rentável, é algo que realmente tem retorno, né? Então, né? Desde que haja dedicação, Sim. né? E seja uma atividade afim, cara, entra de cabeça que vai dar certo. Legal. Essa pergunta eu faço sempre porque tem um monte de gente trocando e tem dúvida se o pádel ele é vantajoso financeiramente ou só é uma Uma bolha? ou é um voo curto, assim, sabe? Aham. Então, também respondendo isso, você que tem esse panorama geral que está transitando 24 horas no mundo do pádel em todos os sentidos ali. Você acha que a gente fica nessa crescente, vou falar mundial, tá? Não precisa ser do Brasil assim, por mais quanto tempo? Se fosse falar de cronologia de tempo, assim, mais 10 anos, mais 5, não tem como falar, o que tu acha? Não, com certeza. É que assim, ó, são momentos, né? Como eu citei para você. Pode ser que o momento que ele não se mantenha nesse nível de faturamento, tá? Alto, mas em contrapartida, né, ele vai se manter com sustentabilidade, porque vai começar as manutenções, trocas de gramas, então é outro mercado que ele vai mexer, que ele vai movimentar, né? Mas eu digo para ti, André, esse mercado aí tão cedo não acaba, cara, pelo menos aí 2 décadas para frente. Digamos assim, As pessoas jogando, ele pode ser olímpico, é isso tudo que tu quer claro, falar, né? claro, justamente porque eu considero o pádel olímpico já. Porque pelas informações que eu tenho, em 2028 ele vai ser esporte de demonstração nas Olimpíadas. Sim. Então imagine um ano antes das Olimpíadas, quem que não vai querer participar de uma Olimpíada? Independente se o título vai ter peso de medalha ou não. Perfeito. Né? E para 2032 ele já vai ser olímpico. Né? Então hoje o pádel já é olímpico, só que não está na cabeça, está na cabeça de nós padelistas. Claro, né? claro. Então quando essa concepção, né, se propagar, com certeza vai mudar completamente a chave, né? E assim, ó, só para você ter uma ideia, o pádel ainda ele está regionalizado. É Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cara. Eu nem estou falando do Paraná. Tá. Porque, por exemplo, uma cidade igual Londrina, que tem 800 mil habitantes, não conhece o pádel. Ainda não chegou. Ó, Joinville tem 650 mil habitantes, nós estamos com 33 quadras, eu vou fazer mais 2 com 35 quadras, cara. Né? Isso não tem em Londrina. Maringá tem uma quadrinha de pádel, entendeu? Então aquela região próspera, né, do Paraná não conhece o pádel. São Paulo ainda, a gente está naquela espera, né? O interior de São Paulo está crescendo também, ainda não tem Indaiatuba, Jundiaí, Sorocaba, não conhece pádel. Ou tem pádel em Sorocaba? Eu acho que não tem. Acho que não tem. Não tem. Eu instalei 6 quadras em Campinas tem mais 3 quadras sendo construídas. Então, tá chegando. Né? Até esses dias alguém me perguntou, Irilei, onde que tu mais instala quadra de pádel? Eu falei, cara, deixa eu te dar uma estatística. Antes de cada 10 quadras que eu instalava, eram 9 no Rio Grande do Sul e 1 no resto do país. Cara, ano passado, isso já se inverteu. Era praticamente 7 no Rio Grande do Sul, 7, 8 no Rio Grande do Sul e 2 no resto do país. Agora é só 2 terços no Rio Grande do Sul e 1 terço no resto do país. Está mudando, cara. Está mudando. E as cotações não param, cara. Legal. Falando disso, assim, tu já falou o número de quadras que tu vendeu, deve ter milhares de orçamentos para esse ano e quadras sendo construídas. Você ainda acha que tem muito... A gente falou do ecossistema do pádel, que está crescendo, né?
ainda muito por vender ainda de quadras, ainda quantas quadras se vende no Brasil em média? Tirando você, mas você deve saber o mercado, assim. Fala um número para o pessoal, assim, por dia, ou a cada semana que tu sabe, ou cada mês se vende no Brasil. Até com você, seus concorrentes, todo mundo junto, assim, o que tu acha? Vai crescer ainda mais? Ou vai uma hora que satura? Tá, já instalamos em todos os lugares, parou. E agora vamos fazer as outras coisas, né? As trocas de manutenção. Para saturar vai longe ainda, mas hoje eu digo que pelo menos por dia, deve estar sendo construído em torno de uma quadra e meia, 2 quadras por dia no Brasil, cara. Né? Em relação a Grife Paddle e as demais empresas aí. Mais ou menos nessa ordem aí. Tá. Outra coisa, agora que pra gente já tá chegando no final do programa, só curiosidades, assim, relativas a famosos, né? Então, assim, o Paddle é isso que todo mundo está sabendo, vai ser olímpico, famosos de todos os esportes, ou outras celebridades jogam Paddle, a gente vê as fotos todo dia, Instagram, e Ronaldo Fenômeno, isso, aquilo e tal. Me disseram que tu faz quadra para caras famosos, né? Essa é a última pergunta do programa. Se tu quiser revelar ou puder, de alguém que tu já fez, já frequentou a casa, enfim... Gostaria que falasse. Se não puder, a gente sabe aí pelas questões contratuais, talvez não possa. Mas assim, muitos famosos no Brasil estão pedindo quadra e já instalaram com a Grife. Como é que é isso aí? Na realidade, eu não tenho nenhum impedimento de falar, né? Por exemplo, eu já fiz em Bicas, na chácara do Danilo, né? Que é o lateral direito do Flamengo. Né? Instalei agora, recentemente, 3 quadras nas residências do Neymar, né? 2 na casa de praia dele em Mangaratiba. E no lado, ele tem a chácara, né? Que é a casa de campo, né? Instalei mais uma. Então, para o Neymar, instalei 3 quadras. Não precisa ir muito longe, né? Aqui em Jaraguá, para o Felipe Luiz, né? O empreendimento dele ali do Léo, né? For mais 3 quadras. E aí é lógico, aí tem outras celebridades, né? Do ramo industrial, né? Digamos assim, eu falei mais da parte voltada ao futebol, conhece. Assim que o pessoal conhece, né? É isso. Erilei, eu queria te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo, pelos esclarecimentos. É como eu falei para todo mundo, a gente começou o podcast com o intuito de trazer o Paddle para as mídias sociais e para todo mundo, que não só a gente que é apaixonado, né, mas as pessoas que estão conhecendo o esporte. Trouxemos aqui nos primeiros programas várias celebridades do esporte nacional, inclusive mundial, Pablito e tudo mais. E agora... digamos assim, a partir do mês de abril, maio e até o final do ano, faremos programas ao vivo diferentes. Bacana. E traremos gente como você, que é empresário e está no meio do Paddle, não só como jogador, mas assim para poder dar essas informações. Então, de novo, te agradeço muito. Deixa o microfone aberto eventualmente para tu mandar um abraço aí, um recado para qualquer pessoa. E é isso. Obrigado pela presença, tá, Erilei? André, obrigado pelo convite mais uma vez. Cara, é sempre um prazer falar sobre Paddle, independente se o assunto for Grife Paddle, se for resenha, se for qualquer outra coisa, né? A gente sabe que isso a gente gosta, né? Sim. Já viajamos juntos, já jogamos, então é sempre um prazer falar de Paddle, né? E mais do que nunca, né? Tá aqui no teu programa aí que está sendo um sucesso aí, né? Então um abraço aí a todos que estão nos assistindo, né? E sempre trabalhando aí para o crescimento do esporte. Beleza. É isso aí, gente. A gente fica por aqui hoje. Semana que vem já estaremos com programas ao vivo. É isso aí. Um abraço a todos.